Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de História, dia 20 de maio. E o conteúdo foi encerrado. Eu espero que vocês tenham colocado tudo em dia com relação ao que faltava, que era a página 221, para criar uma história em quadrinhos mostrando como você imagina o primeiro contato entre os portugueses e os indígenas. E a gente conversou bastante sobre isso antes da quarentena, em sala de aula, então vocês já têm uma ideia. Alguns já estavam concluindo e eu espero que todos tenham finalizado, tá ok? E eu não li com vocês a carta que vocês fizeram, como se vocês estivessem presentes nas navegações. Então ficou faltando essa atividade, mas isso não vai interferir nas nossas atividades avaliativas, tá ok? Hoje eu tô sem uniforme, eu esqueci, na verdade, de trazer a camiseta, porque eu não tô gravando a aula em casa, vocês estão percebendo que o nosso cantinho tá diferente. Pra finalizar o que eu passei pra vocês na semana passada, que foram as questões, para a gente poder fazer a atividade de hoje. Nós vamos fazer uma atividade complementar sobre a história dos lugares e a gente vai falar um pouquinho sobre as datas comemorativas do mês de abril, que eram fundamentais a gente ter falado na aula de história e passou em branco por conta da gente não estar lá. Foi até um período de férias, né? A gente não estava nem nas aulas online ainda. A primeira questão que era para vocês responderem era o que significa Ibirapitanga. E aí? Ibirá, que significa pau, e pitã, vermelho. Segundo os portugueses, então, Ibirapitanga ficou conhecido por conta do aspecto vermelho que a árvore tem e parecia com a brasa pegando fogo. Isso vocês encontram no livro de História, na página 148. O que quer dizer Pindorama? Pindorama foi o nome dado ao nosso país pelos indígenas, que em Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. Por conta dessa atividade, eu passei para vocês a canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E por aí foi. E eu recebi as atividades, algumas. E gostei de ver como vocês retrataram lá a saudade de alguém que partiu e sente vontade de voltar para nossa terra. Essa canção do exílio, ela fala muito, muito mesmo, retratando a beleza que o Brasil tem, né? Por isso eu quis trabalhar com vocês isso. E a última questão era o que a gente pode observar nas imagens que eu mostrei, né? Da primeira missa, que os portugueses levantaram a cruz, ergueram a cruz e rezaram, e tinha lá os índios todos com a cara meio assustada, observando o que eles estavam fazendo. Nos dias de hoje, teve uma criança que respondeu para mim que não tem mais índios. Tem índios lá sim. Vocês viram que numa segunda foto tem índios em Canoas? Então, ali tem uma reserva dos índios. Eu não vou aprofundar isso porque na nossa unidade 2 a gente vai falar sobre eles, mas lá tem uma reserva indígena que ainda protege a natureza. A diferença é que hoje é um ponto turístico, né? As pessoas vão para visitar e conhecer onde foi rezada a primeira missa do nosso país. Com a presença de muitas pessoas, não tem mais os portugueses e os indígenas como retratado na primeira imagem, mas outros turistas que estão sempre lá. É um ponto turístico hoje, tá bom? Então, agora eu quero falar com vocês sobre duas datas que foram importantes no mês de abril e não foram citadas. Eu vou pular aqui, tá? Vou fazer primeiro a datas comemorativas, depois eu volto para a atividade complementar sobre a história dos lugares. A primeira delas foi no dia 19 de abril, que é comemorado o Dia do Índio. Essa data foi marcada
em 19 de abril de 1940. Para quê? Para que pudéssemos valorizar e nos conscientizar da importância que os indígenas tiveram com o nosso país, com o progresso e com toda a nossa cultura, porque, querendo ou não, a nossa raiz, ela é indígena, e tudo que a gente faz, muito disso foi cultura deles. Por exemplo, tomar banho todos os dias, é uma cultura indígena porque eles tomavam banho em rios, os europeus não tomavam banho todos os dias. A arte da pesca, a arte da plantação, o consumo de alguns alimentos como a mandioca, o milho, tudo isso veio da origem indígena. A gente não vai aprofundar porque na unidade 2 a gente vai falar sobre eles. Então, dia 19 de abril foi comemorado o Dia do Índio. Se nós estivéssemos em sala, nós faríamos confeccionaríamos algo que lembrasse os índios. O que seria isso? Eu não vou pedir para vocês fazerem em casa. Quem quiser fazer, fique à vontade. Vai ser uma diversão. E quem não quiser, vai fazer só no caderno de arte, tá? Normalmente a gente faz o colarzinho dos índios com macarrão. Sabe aquele macarrãozinho que parece um canudo, mas ele é pequenininho assim? A gente pinta ele com tinta guache e passa o barbante em volta dele depois que ele tá todo colorido, seco, e pendura no pescoço. Entre o macarrãozinho a gente pode colocar uma pena feita com páginas de revistas, tá? Tem também o cocar na cabeça e tem um que eu acho muito divertido e eu queria muito ter feito e não deu tempo. Sabe quando você tira o miolinho da caneta e ele fica um funilzinho, um canudo? Então, a gente enfeita ele como se fosse uma pena e aí vocês fazem bolinhas de papel, coloca na pontinha e assopra. Aí você acerta as pessoas, acerta as coisas. Bem legal, mas só pode fazer com um papelzinho amassado, tá? Bolinhas de papel. Então, para quem quiser experimentar fazer algo confeccionado no Dia do Índio, pode fazer. Para quem não, mas para todos, é para fazer no caderno de arte. Coloca lá, que nem vocês fizeram o título do Gustavo Rosa, o Tucano. Atividade do Dia do Índio, 19 de abril. Põe uma barra, feito dia 20 de maio. E vocês vão fazer para mim, então, ilustrações de objetos que decoram o corpo e pode fazer instrumentos musicais também. Já vai preparando aí para unidade 2 de história, tá? Outra data importante trazendo o Dia do Índio para a nossa matéria, né? A história do nosso país, eles estão envolvidos nisso. E 21 de abril, que é dia de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi um grande homem, ele foi um tropeiro, ele era dentista, por isso o apelido dele Tiradentes. E ele lutou durante um período, eu não marquei o período aqui, ele lutou durante um período para transformar o Brasil livre dos portugueses. Então, como isso não foi possível, o nome dessa ação foi Inconfidência Mineira. Ele participou com outros homens, tentando então libertar o Brasil do poder português, mas não foi feliz na conclusão, ele não conseguiu. Como forma de punição, eles resolveram então enforcar Tiradentes e esquartejaram o corpo dele, pendurando partes do corpo dele no vilarejo, para mostrar que o próximo que tentasse libertar o Brasil do poder português passasse pelas mesmas punições que ele. Então ele se deu à morte em prol de uma tentativa de libertar o Brasil, tá? Eu quero que vocês também façam um desenho no caderno de arte que reflita essa data importante. Vai. Agora, a gente vai falar sobre algo que traz a história dos lugares. Como a gente está falando de diversos documentos, né? As pessoas que trabalham com isso são chamados historiadores.
Com base nisso, eu trouxe a música. Que música retrata a história do nosso lugar? Então, eu trouxe duas músicas. Que músicas será que são essas? Uma que traz a história do nosso país, um acontecimento, um acontecimento histórico no país, e outra sobre a nossa cidade. Então, é o hino nacional. O hino nacional, vocês têm ele escrito na agenda de vocês. Vocês vão escrevê-lo no caderno de história. Prestem atenção. Vocês vão copiar o hino nacional no caderno de história e vai escolher uma estrofe dele para ilustrar, tá? Pode ser no caderno de história mesmo, não precisa ser no caderno de arte e ilustração. Então, copiou o hino com bastante atenção, ilustra uma partezinha dele que vocês entenderem, leiam com calma, conversem com o pai, com a mãe, procurem entender o que ele quis dizer, tá? Por exemplo, ouviram do Ipiranga. O que é o Ipiranga? O Ipiranga é um rio. Então, olha só, as pessoas ouviram lá do riacho Ipiranga. O que? Alguém que estava lutando para libertar o nosso país. Quem era esse? Dom Pedro I, que deixou todo o poderio dele aqui, renunciou todo o trono dele aqui para voltar para Portugal. Com isso, então, ele deu um grito de independência. Certo? Tá. Quando a gente chegar lá em 7 de setembro, a gente vai voltar a falar desse período. Mas eu quero que vocês comecem a pensar que o nosso hino, ele tem a contar um pouquinho da nossa história. Como a gente está falando sobre a história dos lugares e das pessoas, ele tem ligação, tá ok? Outra coisa, se tiver palavras que vocês não conheçam o significado no hino, copie-as e procure no dicionário o significado delas, tá? Outro hino que fala um pouquinho sobre a história da nossa cidade é o hino de Jacareí. Esse a gente não tem nem o costume de cantar, eu confesso que eu não sei cantar ele inteiro, mas ele conta sobre um homem que fundou a cidade, ajudou na fundação da cidade, ele e seus 2 filhos. Quem são eles? Na pesquisa que eu pedi para vocês sobre uma família que fez parte do desenvolvimento da nossa cidade, provavelmente alguém deve ter falado sobre ele. Eu quero ver todas as pesquisas. Eu não fui à escola buscar ainda, mas eu espero que todas já tenham entregue lá para quando eu pegar a gente poder conversar sobre eles, bem? E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Copiem o hino de Jacareí, façam uma ilustração e se tiver alguma palavra que vocês não conheçam o significado, copiem abaixo e escreva o significado com a pesquisa no dicionário, tá? Essa aula de história é curtinha, vocês vão escrever e eu quero que vocês escrevam os 2 hinos prestando bastante atenção no que vocês estão lendo, porque quando a gente canta o hino nacional, a gente percebe que tem criança que fala palavras erradas, ok? Então prestem bastante atenção aí. Essa atividade de história ela é complementar, ela não está no nosso conteúdo, mas conta a história de lugares. Não vai cair nas atividades avaliativas, mas eu quero ver a foto registrada como feito para mim. Ok, 4º ano? Façam uma boa atividade e a gente se fala amanhã. Beijo. Tchau.